Bom dia, pessoal. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Raquel, sou nutricionista, eu sou consultora internacional em amamentação, né? Eu tenho uma certificação internacional, que é o IBCLC. Eu fiz residência em nutrição clínica lá em Brasília, na FEPEX, também já com foco nessa área, já passei pelo banco de leite pela primeira vez na residência. Sou mestre em ensino na saúde aqui pela UFG e sou nutricionista lá do banco de leite do Agarram, mas atualmente estou em licença para acompanhamento de cônjuge. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os mitos e verdades sobre a amamentação. Então é um tema que todo dia ele aparece para a gente quando lidamos com mulheres que amamentam, com gestantes, são dúvidas frequentes que a gente vai discutir aqui um pouquinho. Eu trouxe assim numa linguagem mais simples, que a gente pode usar mesmo para falar com a mãe, para ajudar vocês também nisso, né? Assim, como e desmistificando, né? Alguns temas frequentes que aparecem quando a gente lida com as mães. Então, esses aqui são os que a gente mais vê, né? Então, eu não tive leite suficiente para amamentar, né? O pouco leite é uma das principais queixas que levam as mães lá para o banco de leite. O bebê que recusa mamar, ou mamas muito grandes ou muito pequenas para amamentar, o leite que não sustenta, o bebê que preferiu a mamadeira, meu bebê nasceu prematuro e eu não pude amamentá-lo e eu tive que voltar a trabalhar, por isso que eu não amamentei. Então nós vamos falar sobre todos esses temas. Então não caia nessa, né? Procure um especialista. Então, se a gente se depara com um desses temas, a gente pode ajudar, e se você não acha que não conseguiu ajudar aquela mãe, encaminhar sempre para uma atenção especializada em amamentação. Então, essa é só para ilustrar mesmo, mas são muitos, né? As coisas que a gente escuta enquanto está amamentando, né? As mães escutam muitos palpites e sempre a gente tem que empoderar, apoiar, né? Foi até o tema da Semana Mundial de Amamentação esse ano, foi empoderar as mães, né, para amamentação. Então sempre dizer, não, você está fazendo bem, ou sempre, né, em aconselhamento, a gente sempre elogia o que a mãe está fazendo bem primeiro e depois corrige se tiver alguma necessidade. Então é sempre, não, você está fazendo bem, né, vamos continuar o que está bom e melhorar o que pode ser melhorado. O eu não tenho leite é a principal causa pela qual as mães buscam o banco de leite. Normalmente essa queixa de eu não tenho leite já está associado com algum processo de desmame do bebê ou alguma orientação de colocar horário para o bebê mamar, né? Então um bebê que vem mamando de 3 em 3 horas, por exemplo, ou que usa chupeta, já começou um processo de confusão de bicos. São muitos os casos, mas muitas vezes simplesmente não tem nenhuma explicação para o não ter leite. É uma coisa mesmo da mãe ou de alguma outra pessoa que traz isso, né, que fala isso para ela. Então a maior parte das mulheres, a maioria das mulheres, ela é capaz de produzir leite suficiente para o bebê, né? E para a produção de leite, o que ela precisa? Oferecer mais vezes a mama. Então ela deve amamentar pelo menos de 8 a 12 vezes, dia e noite, e evitar intervalos maiores de 6 horas sem amamentar. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre a fisiologia da amamentação para vocês poderem entender melhor o porquê dessa recomendação. Então, hoje em dia acontece muito uma frase frequente que elas falam de achar que para produzir leite elas têm que dormir bem. Claro que dormir bem ajuda a produzir leite, mas amamentar à noite é extremamente importante para a produção de leite. Então, tem acontecido assim, não estou falando de todos os profissionais, mas de alguns profissionais que são consultores em sono, né, e que retiram essa mamada da noite, né? Então, não amamentar durante a noite pode atrapalhar a produção de leite. Então, sempre o recomendado é que o bebê seja amamentado em livre demanda, então nós devemos estimular essa livre demanda. E sempre que a gente fala em livre demanda, é livre demanda da mãe e do bebê. Então, as necessidades da mãe, elas também têm que ser atendidas na livre demanda. Então, pode ser necessário que ela vá amamentar mais vezes em um período para poder ter um tempo de sair, fazer alguma coisa em um outro período, ou que se a mama está muito cheia, ela vai colocar o bebê para mamar mais vezes. Então, é uma livre demanda da mãe e do bebê. Eu vou falar mais um pouquinho também sobre livre demanda.
Outra queixa é relacionada ao tamanho do peito, né? Meu peito é pequeno e eu amamentei, né? Essas imagens eu tirei, vou colocar a fonte mais para frente um pouquinho. Então, em relação ao tamanho da mama, ele não está relacionado com a capacidade funcional da mama. A composição de gordura é que dá o tamanho e a forma da mama. E a função de produzir leite, ela é da glândula mamária. Então, o tamanho, ele pode estar, sim, alguns artigos mostram que ele pode estar relacionado com a capacidade de armazenamento da mama. Uma mama maior, ela se mostra muitas vezes capaz de armazenar uma quantidade maior de leite. Mas como a gente sabe que o leite, ele continua sendo produzido enquanto o bebê suga, né? Então, e que você alternando a mama, né? Você esvazia uma mama, passa o bebê para outra mama, ele vai esvaziar a outra mama, você pode voltar ele de novo, né? Uma terceira vez para o peito, então não está relacionado com a capacidade daquele bebê de tirar leite, de engordar o tamanho da mama. Então, uma mama menor pode ser que seja necessário também que esse bebê mame em intervalos menores de tempo, mas de uma maneira geral, nas 24 horas, uma mama pequena, uma mama grande vão ser capazes de engordar o bebê da mesma forma, tá? Então, por quê? Porque o tamanho está mais relacionado com a composição de gordura, né? E o que vai fazer a produção de leite é a glândula mamária. Eu vou mostrar uma imagem para vocês mais para frente que vai deixar isso mais claro. Uma outra queixa muito grande que a gente fala que vem daqui desse eu não tenho leite é nos primeiros dias da amamentação. As mães falam muito assim, eu não tenho leite ou meu leite ainda não desceu, né? Porque elas têm esse hábito de confundir colostro, né? Dizer que colostro ele não é leite, né? Então essa imagem mostra, né, um pouquinho do colostro, que ele tem uma viscosidade maior, a cor dele é um pouco diferente e o volume dele é realmente menor. Então, por ser assim, um leite um pouco diferente, muitas vezes elas acham que isso não é leite, é muito frequente na maternidade, a mãe falar, não, meu leite ainda não desceu. E é um bebê que suga, um bebê que está tranquilo, dá sinais de saciedade, dorme bem, então faz xixi, né, urina mais do que 6 vezes ao dia, e ela com queixa né, de que não tem leite, por essa dificuldade, né, de achar que colostro não é leite. Então é muito importante, se você pega uma mãe no pré-natal, já explicar para ela o que é o colostro, né, que ele é o leite, que o bebê precisa nos primeiros 7 dias de vida, né, ele a partir de 7 dias que começa a mudar para um leite de transição, né, e depois de 15 dias é que começa um leite maduro. Isso a gente fala nas mães de bebê a termo, né, que no prematuro o período de colostro pode ser um pouco maior. Então é importantíssimo a gente explicar para essa mãe que o colostro ele realmente ele é um pouco diferente do leite maduro, mas por quê? Porque esse é o leite que o bebê precisa naqueles primeiros dias, né? Que a gente fala que vai ser a primeira para o bebê que nasceu parto normal, não, mas vai estar ali entre as primeiras defesas, né, de que o bebê recebe. Então ele tem uma concentração maior de imunoglobulina A, ele vai fazer um filme protetor ali no intestino do bebê. E realmente ele é produzido num volume menor. Por quê? Porque justamente o bebê precisa de um volume melhor de leite nesse momento, né? Então essa imagem aqui é uma imagem que está ilustrada, a referência dela é do Facebook, mas essa imagem ela não é uma imagem de Facebook, né? Esse artigo ele realmente fez isso, assim, eles fizeram uma avaliação da capacidade gástrica do bebê e usaram uma referência em termos visuais para poder ajudar as mães a compreender melhor, né, o que era o volume do estômago do bebê. Então foi uma atividade educativa realizada com mães e aí a partir dessa atividade educativa foi estabelecida essa imagem que vocês estão vendo aqui, né, que compara o estômago do bebê, né, a capacidade gástrica do bebê no primeiro dia com uma cerejinha
né, que essa capacidade gástrica no primeiro dia é em torno de 5 a 7 ml. Aí a capacidade gástrica no terceiro dia, eles comparam com uma noz, que é de 22 a 27 ml. Na primeira semana com um pêssego. Logo você vê que o artigo não é brasileiro, né? Agora eu não lembro direito o país, gente, vocês me desculpem, da próxima vez eu posso até trazer. Mas a capacidade gástrica na primeira semana, então, de 45 a 60, e em um mês, que é de 80 a 150 ml. Então, para mostrar para a mãe como que realmente ali naquele primeiro dia, né, no segundo dia, realmente o bebê precisa de muito pouco, né? É um volume muito pequeno. Então, ele mama aquela quantidade de leite que ela está produzindo naqueles primeiros dias, né? Que o colostro é leite, é importante reforçar isso. Não, você está produzindo colostro, mas colostro é leite. É o leite desses primeiros dias. Então, essa quantidade que você está produzindo nesses primeiros dias é suficiente para o seu bebê. E aí, claro, a gente vai observar os sinais do bebê, né? Então, um bebê ativo, um bebê que chora, que dá os sinais de fome, que suga, né? Aí você pode ajudar essa mãe avaliando a pega, a posição do bebê. Um bebê que suga, que solta a mama, dá sinais de saciedade, e que dá sinais de saciedade, que depois ele você acompanha a urina dele de 24 horas, um bebê que faz xixi, que está eliminando mecônio, é sinal de que tá bem alimentado. Então, a gente, inclusive, pede para evitar de apertar a mama da mãe para verificar a presença de colostro, porque muitas vezes isso é feito de uma forma inadequada, né? Então, encerrando aqui, reforçar, colostro é leite, é o leite dos primeiros dias, é tudo que o bebê precisa naquele momento e ele é sim produzido em um pequeno volume e isso precisa ser passado para as mães para a gente ir tirando esse mito, né, que é impressionante. Quase todas as mães na maternidade falam para a gente essa frase: o meu leite ainda não desceu. É impressionante, a gente escuta muito, né? Então a gente tem que explicar para todo mundo que sim, que o colostro é leite. Esse aqui em Goiás a gente escuta demais, que o bebê não pode arrotar no peito, senão o leite seca ou ele empedra, ou que vai dar mastite, né? Então esse aí não tem nem o que falar, porque não é verdade, né? A gente sabe o porquê, né, que acontece a mastite. Então, mastite, o leite empedrado, eu vou falar um pouquinho mais para baixo sobre a fisiologia, a gente vai falar sobre essa parte, né? Mas eu acho que quando fala isso, muitas vezes é importante, às vezes até ter um pouco de carinho, né, para receber esse tipo de coisa e tentar, de uma maneira educada, explicar que a mãe precisa saber tirar o leite do peito para evitar o empedramento e evitar a mastite. Então, que se ela sabe tirar o leite do peito, né, se você ensina ela a tirar o leite do peito, ela aprende, ela não vai ter esse tipo de problema. E se o bebê mama e esvazia a mama, e se ela amamenta várias vezes ao dia, sem oferecer bico, chupeiras, mamadeiros, o leite dela não vai secar. E outra, que pode ser um mito ou não, em relação à plástica nas mamas, né? Então, 100% das mulheres que fazem plástica nas mamas não conseguem amamentar? Não é verdade. Então, a gente recebe muitas mulheres que têm essa preocupação, fizeram mamoplastia de redução, principalmente a mamoplastia de aumento, né, que é o silicone. Já existe um certo conhecimento na população de que ela interfere muito pouco com a amamentação. Então, ela é uma cirurgia compatível com a amamentação, né? A metodologia, as técnicas atuais, elas não comprometem a amamentação, mas muito das cirurgias de redução de mama, principalmente feitas antigas, né? Cirurgias muito antigas, que tiram uma quantidade muito grande de tecido, e quando às vezes é feita uma mudança de local da areola, né? Então, que tem o corte ao longo de toda a areola e reposiciona a areola, pode romper alguns ductos. Então, essa mãe que fez essa cirurgia, esse tipo de cirurgia, é importante que ela seja acompanhada mais de perto. Tá, uma com plástica, ela pegou uma plástica com prótese e duas não conseguiram aumentar. Então, a gente tem vários casos, o banco de leite lá da Garran acompanha vários, eu também na minha prática
profissional de consultório também, eu acompanho várias mulheres que fizeram redução de mama. Então, assim, a gente tem mulheres que, inclusive, teve um ano, acho que foi 2016, não lembro, que a gente teve na nossa Semana Mundial da Doação, a gente pediu para uma mãe que a gente acompanhou, que fez uma redução de mama, e ela foi nossa doadora e a gente pediu para ela falar, né? Ela dar o testemunho dela. Então, foi uma mãe que a gente acompanhou, porque ela já veio com uma preocupação, porque o médico disse que ela não ia ser capaz de amamentar depois da cirurgia, e ela queria muito, né? E assim, uma cirurgia já mais antiga. E o que aconteceu? A gente sabe que o corpo vai se adaptando e o corpo dela se readaptou, né? Os ductos, eles foram né, se achando lá, encontraram ali o caminho de volta, né? E ela teve produção, ela amamentou o Pedro, o bebezinho dela, e ela foi nossa doadora de leite. E a gente foi acompanhando, né? Fez estímulo com bomba em casa para ir aumentando a produção, e foi aos poucos. Ele chegou para a gente com complemento, então saiu do complemento, ficou só no leite dela, porque ela tirava e complementava com o próprio leite dela. E aí depois ele começou a ficar exclusivamente no peito, e ela ainda chegou a ser nossa doadora. Mas esses casos, eles têm que realmente ser acompanhados individualmente. Por quê? Porque como é que nós vamos saber se essa mãe tem produção suficiente para o bebê? É claro, observando o próprio bebê e observando o ganho de peso desse bebê. Então, observando se ele está urinando bem, se é um bebê que mama, que fica tranquilo, que dá sinais de saciedade. Então, esses casos, eles têm que realmente ser acompanhados de perto, porque o que vai dar para a gente o sinal de que a produção dela está boa ou não é a evolução do peso do bebê. E aí, claro, assim, essa mãe, é sempre bom que a gente estimule ela enquanto é colostro, a gente nunca estimula a mãe a usar a bomba e ficar tirando leite, não. A gente vai observar principalmente o bebê. E aí pode ser que seja necessário usar complemento ou não. Pode ser que ela vai ficar amamentando mais complemento, ou que realmente ela não vai ter sucesso na amamentação. Mas o que a gente pede para evitar é assim, você tem plástica, então você não pode amamentar, e aí aquela mãe ela nem tenta, né? Então, muitas vezes sim, é possível, tá? E a gente tem vários casos de sucesso. E aí, então, a prótese de silicone, o que muitas vezes ela acontece é aumentar os casos de engurgitamento mamário. Então, é uma mãe que tem aquela sensação de mama cheia mais fácil e que engurgita mais fácil, tem um risco maior, né, se ela não aprende o autocuidado com a mama lactante, que é fazer a massagem e extrair o leite naquele momento da pujadura, ela pode ter complicações maiores, tanto de mastite, engurgitamento, como também essa mama mais cheia, ela atrapalha também a pega do bebê, então pode produzir dor, fissuras. Então ela é uma mãe que também precisa ser acompanhada, né? Todas as mães precisam, mas essas especificamente vão precisar de orientações específicas para a cirurgia que elas fizeram. Então é isso, né? Então a gente vai avaliar caso a caso as cirurgias plásticas. Então, um outro mito é que a nutrícia tem que beber muita água para produzir leite. Tá, por que isso é um mito? Porque a nutriz, ela tem que beber muita água? Sim, claro. Por quê? Porque as necessidades hídricas dela aumentam. Então, uma mãe que vai ter uma necessidade maior de ingestão de água do que uma mãe que não amamenta, uma mulher que não amamenta. Então, sim, ela tem que beber muita água. A gente, sim, tem que passar essa orientação. O que tem de errado nessa frase, né? A nutriz tem que beber muita água para produzir leite. Então, o fato dela beber água não vai aumentar a produção dela de leite. Porque muitas vezes o que a gente vê é a mãe que está querendo aumentar a produção de água, bebendo uma quantidade absurda de água, achando que isso é que vai fazer ela aumentar a produção de leite. Como se a água fosse um lactogogo, um galactogogo, que ela toma água e aí, a partir do que ela toma água, ela vai produzir mais leite. Não, então assim, a orientação de beber a água, ela é para repor as necessidades hídricas daquela condição fisiológica que ela apresenta naquele momento. Então a gente pode continuar dando essa orientação, mas sem passar essa impressão de que se ela bebe mais água, ela vai produzir mais leite.
Então, que alguns alimentos ou que alguns suplementos aumentam a produção de leite. Então, assim, não existe comprovação na literatura, assim, não existe... então, assim, existem várias revisões internacionais aqui no Brasil que analisam vários tipos de alimentos, como por exemplo, a tintura de algodoeiro, o feno grego, que mais? O funcho, esses outros alimentos, milho, tem muitos artigos, mas nenhum conseguiu comprovar ainda que sim, que ele aumenta a produção de leite. Então, aumentar a produção de leite, a gente tem que seguir o quê? As orientações mesmo da fisiologia da mama, que é retirar leite. Quanto mais o bebê mama, mais leite é produzido. Então, não tem comprovação científica de que nenhum tipo de alimento ou mesmo esses suplementos aumentem a produção de leite. Então, um outro mito que acontece muito aqui no nosso estado, que está muito calor, o bebê precisa de água. Então, muitas mães, elas são orientadas a dar água para o bebê de uma forma às vezes agressiva, fala assim, você não vai dar água, esse menino vai morrer porque está quente demais. Então, ela se sente às vezes até culpada, né? Então, é importante a gente passar, inclusive no pré-natal, explicando sobre isso. O nosso clima é um clima muito seco, muito quente, e tudo que o bebê precisa é o seu leite. E eu uso muito esse argumento, né, da questão da água, para reforçar a importância da livre demanda. Né, porque muitas mães chegam para mim com uma orientação, né, de que o bebê não pode mamar, se ele pede para mamar, por exemplo, em menos de 2 horas, eu não posso dar, porque senão isso vai dar cólica. A gente escuta essas coisas. E, não, a livre demanda vai deixar o bebê mal acostumado, né, eu preciso de colocar uma rotina nesse bebê. E aí eu sempre falo muito dessa questão da água, né, eu reforço para as mães que a água, que o leite, ele já contém água, e que junto com a água, claro, vem todas as outras vantagens do leite materno, que é os fatores de defesa e também que ele vai ganhar peso. Então, que a água ela pode interferir na qualidade do leite, na quantidade de leite materno que aquele bebê vai receber no dia, então que ele não deve receber. E fora que a água também, ela normalmente vem junto com os bicos artificiais, que a gente também não deve recomendar. E então, como eu falei, né, eu sempre uso para reforçar a livre demanda, né? Eu pergunto para a mãe, tá quente, não tá? Tá muito seco. Quantos copos de água você já bebeu hoje? Olha aqui na nossa conversa, né? Nessa conversa que a gente tem, por exemplo, quantas vezes eu já tomei um golinho de água e a gente está bebendo água várias vezes ao dia. O bebê também sente sede. Então, muitas vezes ele vai pedir para mamar, ele vai dar sinais de que ele quer mamar. E pode ser que você pense, nossa, mas como que ele já está com fome? Ele acabou de mamar, tem 1 hora ou tem meia hora. É importante lembrar que ele pode estar sentindo sede naquele momento. Então, ele pede para mamar muitas vezes porque ele sente sede. Então, por isso é tão importante a livre demanda, porque a gente vai estar atendendo essas 2 necessidades do bebê, que é a fome e que é a sede, né? E a gente sabe que o aleitamento materno, ele atende outras inúmeras necessidades, né? Que é de aconchego, de carinho, de sei lá, medo, solidão, várias outras necessidades dele, mas eu procuro focar muito essas 2, né? Então, que muitas vezes ele pede para mamar pela sede, certo? E que a gente não deve oferecer água para o bebê. Então, que é o que eu já falei, né? O leite materno tem todos os nutrientes necessários para que o bebê tenha um crescimento e desenvolvimento excelente. Um outro mito, né, que a gente vê muito, que é muito frequente, faz parte da nossa cultura, né, do nosso país, é que o bebê precisa de chupeta, né? Então elas falam, não, mas meu bebê precisa de chupeta, porque toda hora ele quer mamar, ou ele tem uma necessidade de sucção diferente das outras crianças. E é claro, assim, o uso, né, se a criança vai usar ou não vai usar a chupeta, é uma decisão que é da família, né? Eles que vão decidir, né? Mas é importante que essa decisão seja uma decisão orientada, né? Então, sempre, de preferência, na consulta no pré-natal, em algum momento no pré-natal, é importante que essa família, ela conheça
os riscos de oferecer chupeta para o bebê. Então, essa tabelinha, ela mostra, quando a criança não usa chupeta, o percentual de crianças amamentadas pela idade das crianças em meses, né? Então, a criança que usa chupeta, tá vendo? Ele tem uma queda inicial abrupta de crianças que são amamentadas, né? Então, o percentual de crianças amamentadas cai muito rápido e depois, é claro, né, ele vai se mantendo ao longo mantendo em queda, né? Como ao longo dos meses, né? Então, porque muitas vezes, quando você fala para um paciente no pré-natal, a chupeta, ela aumenta a chance do bebê desmamar. Ela sempre vai usar o mesmo argumento. Mas o filho da minha irmã, ou o filho da minha vizinha, ou o filho da minha amiga chupou chupeta e mamou até 1 ano, mamou até 2 anos. A gente vê por esse gráfico que sim, que isso acontece, né? Ali, próximo mais ou menos de 15% das crianças vai usar chupeta e não vai desmamar, né? Mas o que a gente vê hoje em dia é que 80% das mulheres tem alguma dificuldade com a amamentação e muitas vezes ela está relacionada sim ao uso da chupeta. E quando você entrevista as gestantes, quase a totalidade das gestantes, elas falam que elas querem amamentar, né? Então elas falam, não, eu quero amamentar meu bebê. E o que acontece hoje, que por exemplo aqui em Goiânia nós temos 32% só das mães amamentando, a média nacional está abaixo dos 40%, né? Por que é que essas mulheres elas não estão conseguindo atingir o objetivo delas de amamentar? Então, uma das causas, ela está aqui, né, no uso de chupeta, porque a população, ela usa frequentemente como uma parte do enxoval, né? Então, normalmente a chupeta ela já vai junto para a maternidade, né, para as maternidades que não são amigas da criança, né, porque quando a maternidade é amiga da criança, se a mãe leva, ela normalmente esconde, porque a gente sempre orienta, explica e reforça que ali naquele momento é proibido o uso de chupeta. A gente sempre explica o porquê, né, daquela proibição. E eles acabam, muitas famílias, optando por usar a chupeta. E aí, nesse uso de chupeta, muitas vezes é que vem aqueles mitos que eu apresentei lá no começo, né? Que o meu leite secou, ou meu bebê não quis mais o peito, ou o leite era insuficiente, né? Então, muitos desses mitos, eles estão associados com o uso da chupeta, porque se vocês podem ver, inclusive, que a queda que ela acontece aqui, no gráfico da criança que usa chupeta, ela é mais abrupta ali, né? Ela não é uma coisa imediata, né? Então, um bebê que às vezes ele estabelece a amamentação e ela vai aos poucos sendo perdida, né? Então, aqui na confusão de bicos, o que acontece? Então, é um bebê que ele às vezes estabeleceu a amamentação, ele vem mamando, e aí, de repente, ele começa a mamar de forma diferente, então as mamadas ficam mais curtas, ele mama por um tempo e solta. Então, em alguns momentos ela vai querer colocar o bebê no peito, ele vai brigar, ele faz um sinal de como se fosse brigando com o peito, assim, batendo a boquinha no peito, ou ele pega e solta, faz careta, como se o sabor do leite tivesse mudado. A mãe, muitas vezes, ela sente como se o bebê estivesse rejeitando ela, ela sente um sentimento de que ele não gosta mais dela, que ele não quer mais o peito. É triste, às vezes, o relato que elas fazem. Não, meu bebê não gosta mais de mim, não quer mais meu peito. E isso por uma confusão de bicos, né? Porque a forma de sugar o peito é uma forma completamente diferente de sugar a chupeta. O bebê que suga a chupeta, ele faz uma boquinha de ó, u, e o bebê de peito é aé, que é completamente diferente. A língua do bebê que nós vamos ver ali para frente numa imagem, ela faz uma ondulação e um canolamento no peito. Na chupeta ela faz um movimento que ela se retrai. Ela se retrai e ela como se empurrasse para frente. Então é completamente diferente o movimento. Então esse bebê muitas vezes ele vai aos poucos, né? Outra coisa que a chupeta faz também é espaçar mais as mamadas. Então ele às vezes está sonolento, a mãe ou quem estiver cuidando do bebê recoloca a chupeta e ele dorme novamente, então espaça mais as mamadas. Então ele é um bebê que vai mamar menos.
Então, mamando menos, ele extrai menos leite e realmente ele interfere de verdade na produção de leite da mãe. Então, ela pode chegar com uma queixa de baixa produção, que é real, que ela foi provocada pelo uso de chupeta ou mamadeira. Então, em relação às mães que não têm leite, nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, tá? Um outro mito, que é muito também frequente aqui na nossa população, é que o leite vira água, ou que ele não sustenta mais quando o bebê cresce, ou a pergunta, nossa, você ainda tem leite? Então, é importantíssimo a gente falar que no segundo ano de vida do bebê, né, de 12 a 23 meses, o leite materno ele ainda oferece 31% das necessidades energéticas daquele bebê, 38% das necessidades de proteína, 36% das necessidades de cálcio, fora todos os outros nutrientes, vitaminas e também os fatores de defesa desse leite que se mantém, tá? A formulação do leite ela não muda. Continua produzindo leite, continua sendo um alimento riquíssimo e continua transmitindo os fatores de defesa. Se a mãe tem alguma outra doença naquele período, também vai transmitir os fatores de defesa para o bebê, tá? Então, eu falo, o leite materno continua não tendo substituto equivalente no mercado. Muitas vezes eu recebo essas dúvidas, assim, às vezes nutricionistas, elas me falam, qual leite que você recomenda para o bebê, né, depois de um ano? Aí eu falo, leite materno, porque ela não tem jeito, assim, não tem como ela ir numa farmácia, ir no supermercado e achar algum leite que seja parecido com o leite materno, né? Não existe nada melhor, nenhum substituto equivalente, nem perto do que a gente encontra no leite materno, né? Esse leite, ele ainda não foi produzido, claro que a indústria tenta, né, copiar algumas coisas, mas vamos dar o exemplo, né, de uma enzima, por exemplo, a leptina, ou os macrófagos, né? A gente não encontra leptina em nenhum leite de caixinha e a gente encontra no leite materno. O tal do hormônio, né, que ajuda a criança a dormir, a melatonina, a gente não encontra melatonina em nenhum leite produzido no mercado e o leite materno tem melatonina. Então, só para exemplificar que realmente é impossível e o que a gente tem que recomendar é que essa mãe continue sim amamentando no segundo ano de vida do bebê, claro, dentro das possibilidades dela, da necessidade, mas o que acontece muitas vezes é que a mãe chega para mim, chega para a gente com uma indicação de que ela precisa desmamar o bebê. Eu preciso desmamar o meu bebê porque está interferindo, ou porque ele já está grande, ou porque algum profissional de saúde mandou, ou porque ela está recebendo pressões que quando isso não é ainda vontade dela, né? Então, se ela ainda tem essa vontade e se você também consegue conversar, explicar que esse leite ainda é o melhor para o bebê dela, muitas vezes ela mantém sim a amamentação no segundo ano de vida. Hoje nós temos inclusive abordado a mãe de uma forma diferente, porque antigamente a gente falava, o aleitamento materno ele é importante, ele é até os 6 meses exclusivo e pode ser mantido até os 2 anos ou mais. Hoje a gente inverte a frase, o aleitamento materno ele é recomendado até os 2 anos ou mais, sendo exclusivo até os 6 meses. Então, a gente inverte para poder enfatizar mais que o aleitamento materno vai até os 2 anos ou mais. Então, um outro mito que acontece muito, a gente recebe às vezes mãe lá no banco de leite falando, eu quero secar meu leite porque eu tenho que voltar a trabalhar e eu não posso amamentar meu bebê porque eu não tenho condições, porque eu trabalho, eu viajo. Então, a mulher que trabalha fora, ela não pode amamentar? Não é verdade, né? Então, ela pode sim se organizar dentro de uma rotina, amamentar com frequência aquele bebê, enquanto ela estiver com o bebê, né? Inclusive à noite. Muitas vezes a gente sabe que quando essa mulher volta ao trabalho, o bebê sente a falta dela durante o dia e pode acontecer um período de adaptação em que o bebê pede mais vezes para amamentar à noite, que ele acorda mais, né? É importante explicar para ela que isso é uma fase, que aos poucos o bebê vai se adaptando com essa nova rotina, né? Então que isso não vai ser para sempre, que ele se adapta, que os dois vão se adaptando, inclusive a produção dela também vai se adaptar a esse novo modelo, né? Que é, por exemplo, amamentar só de manhã, só de noite, ou menos vezes ao dia, né? Então a mama vai se adaptar, ela precisa saber lidar com essa mama, que muitas vezes ela vai ter que retirar o leite enquanto ela está no trabalho, às vezes ela não tem uma condição adequada, infelizmente, para
retirar esse leite no trabalho, né? Então é importante que ela seja orientada nesse momento também da volta ao trabalho para manter a amamentação. Então muitas vezes vem a pergunta também, mas se ela vai voltar a trabalhar com 4 meses, então não é melhor a gente já fazer a introdução da alimentação complementar, fazer a orientação para a introdução da alimentação complementar desse bebê? Não, tá? Então a recomendação é manter o aleitamento materno, tá? Então apoiar essa mãe na manutenção do aleitamento materno, porque a alimentação complementar oportuna, o momento adequado de fazer essa introdução é aos 6 meses, certo? Então, claro que pode sim ter casos individuais em que isso não vai acontecer dessa forma, mas de uma forma geral, a gente precisa apoiar mais essa mãe a manter o aleitamento materno na volta ao trabalho, quando essa volta ao trabalho acontece com um bebê menor do que 6 meses, certo? Então, uma orientação que a gente pode fazer é que ela comece a tirar o leite 15 dias antes de voltar ao trabalho. Então, é importante treinar o cuidador a oferecer o leite com copinho ou colher ou copo de transição. Então, isso sempre respeitando o cuidador, né? Então, se a mãe acha que aquela pessoa que vai ficar com o bebê ou aquele local onde ela vai deixar tem a possibilidade de fazer isso, né? É sempre a primeira opção. Oferecer com copo de transição. Se é um bebê maior, ele já aceita um copinho de transição, um copo aberto. Agora, se é claro, aquele lugar ali não tem o bico rígido, o que acontece? Muitas vezes ele é difícil demais de lavar. Nossa primeira opção é sempre um copo aberto ou um copo que seja mais fácil, que tenha um bico mais fácil de higienização. Aquele bico rígido, muitas vezes ele mantém muita sujidade ali dentro do biquinho, tá? Então a primeira opção é sempre um copo aberto, que é bem fácil de higienizar e com a ajuda de alguém. Se o bebê é maiorzinho, ele já vai conseguindo, tá? Ou colher, se realmente aquela pessoa não tem disponibilidade ou aquele local não é a rotina, aí a última opção vai ser sim oferecer na mamadeira, tá? Como última opção, mas a gente sempre tem que respeitar, né? Às vezes o que a mulher tem de recurso. E amamentar com frequência enquanto estiver em casa, inclusive à noite, tá bom? Se é um bebê que já voltou, já começou a comer, a mãe tem mais do que 6 meses, ele vai comer, você vai fazer orientação da alimentação complementar para aquela família, mas mesmo assim é importante ter o leite, um leite armazenado, né, para o caso da criança precisar e não ter conseguido se alimentar de uma forma adequada. Por quê? Porque a gente fala, para aquela pessoa que ficou com o bebê não passar aperto e para a alimentação complementar também fluir de uma forma natural, né? O bebê ele ainda está se adaptando, ele está conhecendo os novos sabores, os novos alimentos, então é importante ter esse leitinho armazenado, tá? Ela tirando 15 dias antes, né? Então ela consegue tirar várias vezes ao dia, volume pequeno, por exemplo, ela pode começar com 10 ml, né? E ela já vai armazenando aquele leite, vai fazendo as camadinhas, deixando ele congelado para o bebê. Então, em relação ao bebê prematuro, né? Então, quer dizer, é um bebê que precisaria muito do leite da própria mãe, né? Então, assim, o leite da mãe daquele prematuro é o leite que a gente chama de padrão ouro para o bebê, né? É o que ele mais precisa, que é importante para a saúde dele, que diminui a chance dele ter enterocolite necrotizante, uma retinopatia da prematuridade. Então, são muitas as doenças que o leite materno previne, tá? Então, ele reduz, de uma forma geral, a mortalidade, né? Então, se a mãe está em condições para retirar o leite do bebê, ela deve ser orientada e iniciar a extração até 6 horas depois do nascimento do bebê, né? Então, assim que ela tiver condições, ela já começa a fazer massagem e iniciar um estímulo para a extração. Pode ser que ela não consiga ainda extrair no primeiro dia, mas ela sempre vai fazer a massagem e tentar tirar. Aí que pode ser que no segundo dia ela já consiga, né? E para isso é tão importante o banco de leite, a doação de leite, porque enquanto ela está nesse processo de conseguir tirar o leite, esse bebê pode usar um leite de banco, certo? Então ela tem que ser recomendada a tirar a extração de leite até 6 horas depois que o bebê nasceu e continuar retirando esse leite de 6 a 8 vezes ao dia, inclusive pelo menos um horário a gente peça para que ela tire à noite. Em relação ao bico invertido, né? Ela tem um bico invertido e amamentou. Então essas imagens eu tirei desse Instagram aqui, que é Enquanto Eu Amamento, né? Que é um Instagram de apoio e promoção do aleitamento materno.
Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do bico invertido e de uma forma geral, né? É preciso preparar as mamas para amamentar? Não, não tem necessidade de nenhum cuidado especial com as mamas durante a gestação. Então, não preciso dar bucha, né? Muitas mães que têm mamilo invertido, elas recomendam essa concha aqui, né? Que é uma concha para formação de bico, recomendam usar durante a gestação. Então, não tem nenhuma necessidade, tá bom? Todo o preparo da mama, a própria gestação é quem prepara a mama para a amamentação. Então, a gente observa que o desenvolvimento completo da mama, ele ocorre apenas na gestação. Então, uma mulher que não gestou, a mama dela não chega nesse desenvolvimento completo, né? Que é o quê? Que é a formação daqueles alvéolos, que são as glândulas produtoras de leite, certo? Então, na gestação, o que acontece? Um aumento de volume, a aparência da pele que fica como se ela fosse mais fina, né? Então, a gente começa a enxergar veias e artérias que se tornam mais proeminentes também. Por quê? Porque aumenta a irrigação naquela região. A areola aumenta de diâmetro e as glândulas de Montgomery, né, que são umas células que ficam próximas ali da areola, elas aumentam também, elas ficam mais largas e o mamilo também ele fica mais pigmentado. Então, o que eu falei para vocês, né, que eu ia falar um pouquinho aqui sobre o hormônio da produção de leite, que é a prolactina, são dois hormônios principais, né, a prolactina e a ocitocina. A prolactina é o hormônio da produção do leite, né, então quer dizer, quando o bebê suga, ela encaminha os estímulos, é assim que a gente explica para as mães, né? A gente usa essa imagem aqui nos profissionais de saúde, mas essa é uma forma muito simples, assim, bem simplificada do processo, que é para poder, inclusive, a gente usar essa referência para explicar essa produção de leite para as mães, né? Então, a prolactina, quando o bebê mama, ela já é secretada para produzir, já começa a produzir o leite para a próxima mamada. Então, esse bebê sugando que leva esses impulsos sensoriais que estão no mamilo. Por isso que a gente nunca recomenda o uso de protetores de mamilo de silicone, porque ele vai interferir com a produção de leite. Primeiro, ele interfere com a criança tirar leite de uma forma adequada e segundo, com esses estímulos sensoriais no mamilo também, que interfere na produção de prolactina. E olha o detalhe, tá vendo? Ela é secretada à noite, né? Então, o pico de produção dela é noturno. E esse é o hormônio também que inibe a ovulação, mas a gente teria que ser uma outra aula só para falar sobre essa questão da amenorreia e da proteção da ovulação. A ocitocina, né? Então, quer dizer, ela atua antes ou durante a mamada para fazer o leite descer, né? Também com esses estímulos sensoriais no mamilo, a ocitocina vai para o sangue e é o que faz o útero contrair ali nos primeiros dias, quando o nenê nasce, que é aquela cólica, né? Que é aquela cólica que faz a mãe reduzir o sangramento, né? A mulher que amamenta, ela sangra menos e ela tem menos chance de ter anemia, né? Por quê? Porque a amamentação, como ela faz os níveis de ocitocina estarem mais altos, ela faz o útero contrair e às vezes ela sente essa cólica na própria mamada. Então, pensar no bebê com carinho, olhar o bebê, ouvir os sons do bebê, né, aumenta uma confiança da mãe e a gente ajudar essa mãe a ser mais confiante, ajuda um reflexo da ocitocina, que eu falo, né, comer uma coisa gostosa, que alguém fez para você com carinho, né, tudo isso ajudam nesse reflexo. E aí, a preocupação, estresse, dúvidas, dor, inibem esse reflexo da ocitocina, por isso que é importante a gente ajudar essa mãe a ter confiança, né, e explicar para ela que caso ela passou por algum momento de preocupação, de estresse, de dúvida, o que atrapalhou ali foi a saída do leite, porque muitas vezes elas falam, meu leite secou porque eu passei por um estresse. Não, muitas vezes inibe a saída do leite naquele momento, mas se ela insiste, se ela tenta lidar com aquilo que está acontecendo e passar por aquele período, ela pode continuar amamentando o bebê. Outra coisa que inibe a produção de leite é a mama cheia, então por isso que é importante a mãe saber retirar o leite, porque esses inibidores, né, o peptídeo inibidor da lactação, é ele e que faz, que pode atrapalhar aquela produção de leite, né? Então mama cheia demais, a mama que o bebê a mulher que faz intervalo muito grande sem amamentar,
que não sabe retirar o leite do peito, aquilo pode interferir na produção. É uma forma também de você, né, da mama se proteger, né, porque ela não poderia ficar enchendo, né, então é importante a presença desse peptídeo inibidor da lactação, mas é importante a gente saber que lidar com ele, né, quer dizer, ir retirando esse leite é que vai fazer com que seja produzido mais leite, certo? Então, em relação, por exemplo, ao bico, a não ter bico, né, é importante que ela também saiba lidar com essa questão da pujadura, com a mama muito cheia, porque aqui, ó, como a gente olha, né, quando a mama fica muito cheia, a areola ali também fica muito cheia, então fica muito difícil o bebê fazer uma pega correta, né? Então, a partir do momento que aquela mulher que não tem bico, ela tem a mama macia, ou ela sabe deixar a mama dela macia, ela consegue amamentar, porque o bebê vai pegar vai pegar o mamilo, né? Não só a areola toda, desculpa, não só o mamilo. Tá bom? Vou mostrar para vocês aqui umas imagens de pega. Tá vendo? Quando o bebê pega a areola toda, ele mesmo, ele faz esse biquinho, né? Que vai, ele forma esse bico para poder sugar o leite, e a linguinha aqui, ó, ela vai fazer o que eu disse, assim, uma ordenha e uma extração daquele leite, e trazendo o leite para trás, né? Em movimento de ondulação e canolamento. Então, a gente vai sempre observar, né, se o lábio inferior e superior estão abertos, se o nariz está livre, não encosta no peito, se a bochecha está cheia, se o queixo toca no peito, então o bebê está bem alinhado, quer dizer, a cabeça e o tronco estão voltados para a mãe, né? Então, se tem bastante areola na boca do bebê, quer dizer, uma pega assimétrica, que o bebê ele pega mais para baixo, então normalmente sobra a areola em cima e do lado, certo? E eu já falei, né? Barriga e o tronco voltados para a mãe. Então, quando o bebê, tá vendo a diferença de quando ele pega mais areola, tá vendo? Que forma o biquinho lá dentro da boca dele, né? E essa pega assimétrica, que vocês conseguem ver aqui, ó, tá vendo? Ele pega mais embaixo, aqui embaixo ele pega a areola quase toda, e aqui sobra a areola em cima e do lado. E aqui não, ó, ele pega só o biquinho. E é isso que muitas vezes machuca a mãe. Uma mama muito cheia, o bebê não consegue fazer esse tipo de pega aqui. Então ele acaba pegando só o bico e machucando a mãe. E era isso que eu queria falar. Ah, faltou uma dúvida que me perguntou de bebê que desde o princípio mama e a mãe fala desde o começo que não tem leite, né? Então essa mãe tem que ser acompanhada ali desde aquele princípio mesmo. Então, quer dizer, observar se realmente aquilo partiu dela, foram de outras pessoas, né? Tentar eliminar as outras causas pelas quais o bebê poderia estar chorando, né? Então observar se o bebê está urinando, se ele está eliminando o mecônio, se ele está tendo ganho de peso, tudo isso. E aí, se essa mãe realmente fala, ó, não, ela sente que ela não tá produzindo leite, a gente pode ser necessário entrar com complemento. Entrou com complemento, o que é importante? É não abandonar a mãe com aquele complemento, né? Então, assim, fazendo um acompanhamento, a amamentação também não precisa ser 8 ou 80, né? Então, será que se ela fez uma baixa produção ali naquele momento, teve algum outro motivo? Será que a gente não consegue resgatar essa amamentação daqui a alguns dias? Ou não, continua oferecendo sua mama para ver se você começa a produzir, né? Então, fazer um acompanhamento mais de perto, marcar retornos com ela, por exemplo, se no centro de saúde ou onde você está atendendo essa mãe, o que a gente faz, por exemplo, no banco de leite é isso, né? Então, eu queria agradecer a participação de todos. Nós estamos, sim, com outras aulas marcadas aí de outros temas, certo? E obrigada. Então, eu deixo aí meu e-mail, tá? O Instagram também, mas se quiserem me mandar pergunta por e-mail também, eu sempre respondo.